Amados irmãos e irmãs, vamos juntos estudar os versículos 7 e 8 do capítulo 7 do livro de Daniel, que nos diz assim: A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a quarta fera, terrível, espantosa e extremamente forte. Com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que a haviam precedido, tinha esta 10 chifres. Enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre elas ainda outro chifre pequeno, dentro do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Amados irmãos e irmãs, aí também temos um problema de interpretação aqui. Existem autores que já enxergam nessa última fera que apareceu aqui, Roma, o Império Romano. O quarto império que veio de fato a dominar. Porém, todavia, entretanto, a gente pode também observar aqui agora, não necessariamente o Império Romano, mas também a dinastia dos Seleucidas. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lembrar a dinâmica histórica. A Babilônia dominou, ela perdeu para o Império Medo-Persa. Depois que Medo-Persa perdeu, veio agora o próximo a dominar, que foram os gregos. Quando Alexandre o Grande morre, temos aí dinastias, várias dinastias. E uma delas é a dinastia Seleucida, o povo que lá vive, Seleucidas. E é interessante observar essa região porque a Terra Santa estava por aí, a Palestina estava por aí, entre o povo dos Ptolomeus e os Seleucidas. E ali tem uma grande disputa, quem ficava com a Terra Santa, quem ficava com a Palestina. Só que nessa brincadeira toda, né, a gente teve aí 10 chifres, que é o que diz aqui no texto. Porque entre esse povo de Seleucidas teve várias sucessões de líderes, de governantes. E o chifre que simboliza força, autoridade e poder real, meio que foi passando de pessoa em pessoa, né? São outras forças, outras autoridades e por aí vai. E entre um destes aqui, diz o texto, que entre eles surgiu um chifre pequeno. Que chifre seria esse? Já quero pontuar para vocês, e aqui até falo, né, dos quais foram arrancados 3 dos primeiros chifres dessa raiz, pela raiz. Existiu alguém chamado Antíoco IV Epífanes. Esse Antíoco foi provavelmente o pior perseguidor dos judeus em toda a história. Ele estava ali no século II a.C. e ele liderou dentro da dinastia de Seleucidas. Para ele conseguir chegar ao poder, ele fez uma manobra política. Teve mortes de pretendentes ao trono. E foram 3. Demétrio I, Heliodoro e Ptolomeu VI. 3 chifres que foram retirados pela raiz morreram para que esse pequeno chifre pudesse vir estar à frente. Essa foi a realidade de Antíoco IV Epífanes. Inclusive, ele foi sendo visto como anticristo, como forças opostas ao reino, porque ele era muito duro. Para vocês terem noção, por exemplo, a Pérsia, quando ela vence a Babilônia, ela permite que o povo volte para a sua terra e reconstrua o templo. Não é à toa que Ciro depois é chamado lá pelo profeta Isaías como alguém ungido. Um pagão sendo chamado de ungido porque permitiu o povo voltar. Já Antíoco IV Epífanes, ele dizia: todo mundo tem que viver a cultura grega aqui. Então não vou permitir que vocês guardem o sábado. As mães que circuncidarem seus filhos, eu vou matar ela e o seu filho. Quem ficar seguindo essas leis judaicas, eu vou matar. Então muitos anciãos foram mortos na época. Ele era extremamente perseguidor. E aí quando aparece, por exemplo, a ideia dos olhos humanos e da boca que profere palavras arrogantes, é justamente porque ele era muito inteligente, muito astuto, mas ele buscava blasfemar, ele buscava fazer propagandas políticas de si mesmo e ser extremamente autossuficiente. E aqui eu trago um elemento importante. Esse pequeno chifre, geralmente todo mundo que interpreta vai comentar que é sempre Antíoco IV Epífanes. Isso aqui não tem ambiguidade de interpretação. É apenas muito mais quem seria a imagem desse animal. Seria Roma? Seria, na verdade, a dinastia Seleucida? Né? Ou alguns
que interpretam os outros animais como Babilônia um, Medo outro, Pérsia outro, aqui vai colocar esse quarto animal como sendo os gregos, e que deles surgiu aí automaticamente também Antíoco IV Epífanes. Trago isso aqui para que vocês percebam que existem divergências, mas de algum modo a mensagem teológica sempre acaba sendo a mesma. Tá vendo que os impérios sempre acabam? E os impérios têm características específicas, força, garra e por aí vai. E aí, claro, diante desse contexto a gente fica se perguntar, e cadê Deus na história? Porque até agora, o capítulo 7, o foco está nos impérios, nas forças humanas. E nos próximos versículos entenderemos de modo mais completo a ação de Deus em meio a tudo isso. Que Deus te abençoe, te aguardo nos próximos vídeos.